Olá, gente, muito bom dia, a paz do Senhor, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar você que está me assistindo, você que vai assistir essa transmissão durante os dias que estão por vir, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, e que Deus possa abrir o nosso entendimento nesta manhã maravilhosa, que Deus nos concede de estarmos junto com Ele, para estudarmos a sua palavra, para recebermos dele instrução e fortalecimento para a nossa vida em Cristo Jesus. E graças a Deus por você estar juntamente comigo. Muito bom dia, você que está ligadinho com a gente. Muito bom dia. Nós vamos iniciar aqui o nosso tempo da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos continuar estudando o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos dar uma boa avançada. Eu espero que a gente consiga dar uma boa avançada neste sentido, e nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmo capítulo 54, nós vamos estar aqui falando alguma coisinha rapidamente na presença do Senhor, palavras que com certeza vão estar edificando a minha vida e a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu creio que isso é de suma importância para que nós possamos crescer no Senhor. Salmo capítulo 54 diz o seguinte: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantaram os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Oh, glória a Deus, que coisa linda! Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome ao Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa, coisa grandiosa que Deus nesta noite permite que a gente possa estar recebendo. Nesta noite não, nesta manhã nós podemos estar recebendo. Olha só que coisa linda, né? E aqui diz: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Deus quer escutar a sua oração, Deus quer escutar o seu clamor, porque quando eu clamo a Deus, com certeza Ele me ouve. E ao ouvir as minhas necessidades, as minhas petições, Deus no seu devido tempo se manifesta em graça, em poder, em misericórdia e nos ajuda dia após dia a fazermos tudo de acordo com a sua vontade. E aí sim receberemos as respostas de todas as nossas necessidades, de todos os nossos questionamentos, de todas as nossas dúvidas. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é muito bom. E a palavra do Senhor aqui diz: escuta, ó Deus, a minha oração. Uma das coisas que Deus sempre está disposto a ouvir é a nossa oração. Então faça a oração. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar e logo em seguida nós vamos dar continuidade ao nosso tempo de estudo nesta linda manhã que o Senhor nos concede. E eu tenho certeza de que Deus está nos abençoando neste momento. Se você está feliz, diga glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Tá bom? Vamos orar, dando então início à nossa Escola Bíblica Dominical, dando sequência ao nosso estudo de Apocalipse. Vamos orar. Pai, nós queremos te bendizer, nós queremos glorificar o teu nome, nós queremos exaltar o Senhor nesta hora, porque sabemos que o Senhor tem algo de bom, algo maravilhoso, algo de excelente para nos presentear nesta manhã. Obrigado a Deus pela tua palavra que está aberta. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor com certeza estará nos ajudando a entender muito mais a tua palavra. Obrigado, Senhor. Que teu Espírito Santo nos dê a revelação correta, nos dê a revelação necessária da tua palavra para que nós possamos ouvir e aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar hoje, neste momento. Obrigado, Senhor, ser conosco, em nome de Jesus. Amém e amém.
Queridos, então vamos lá, só lembrando, você tem o chat aqui para você falar com a gente, você fale através do chat, você pode estar trazendo as suas dúvidas ali. E não se esqueça de você também ter a sua Bíblia impressa ou a sua Bíblia tecnológica aí no seu celular, no seu smartphone, e também um caderno para que você possa anotar tudo aquilo que nós vamos falar aqui nesta manhã, e tenho a certeza de que será base e fundamento para a nossa vida, tá bom? Então, só lembrando você, vou ficar aqui um pouquinho fora, né? Nós vamos mexer aqui um pouquinho nas configurações da nossa câmera e você vai ver que eu vou ficar pequenininho. Já fiquei pequenininho, gente, olha só, hein? Vamos lá, aqui, vamos trazer mais um pouquinho para cá. Aí, muito bom, vamos lá então. Aí, agora você já está juntamente conosco aí, participando, você pode ver aí, o mouse vai estar aqui para ajudar você. Nós estamos falando do livro de Apocalipse, nós estamos falando do capítulo 6, nós vamos encerrar o capítulo 6 e dar a sequência, então, a todo o nosso estudo nesta manhã. Então, olha só que coisa linda, nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor, falando da abertura do 5º selo. E vamos então, pela palavra do Senhor, vamos abrir lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11. Vamos lá, capítulo 6, versículos 9 a 11. Nós vamos falar do 5º selo. Nós falamos de 4, nós falamos do 1º, do 2º, do 3º, do 4º selo. Hoje nós vamos falar do 5º, do 5º selo em diante. Versículo 9, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então aqui, alguns estudiosos falam que isso é dos mártires, está falando dos mártires, né? Mas nós entendemos aqui que é a voz de todos os cristãos que não foram arrebatados e que ficaram aqui aonde o anticristo estará dominando, e ele estará pressionando ou trazendo grande perseguição na face da terra. E aqui você vai ver que nós temos uma coisa muito interessante. Você vai acompanhar aqui, clamavam em alta voz. Por que eles clamavam? Isso que a gente precisa entender nesta manhã. Por que eles clamavam? Por que eles estavam clamando? E por que o livro diz que eles estavam clamando? Né? É exatamente isso. Essas pessoas que estão clamando, essas almas que estão clamando, são as vozes daqueles que ficaram aqui, que não foram arrebatados no dia do arrebatamento. Então eles clamavam a Deus dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esse clamor é um clamor de justificação, é um clamor de que eles estavam necessitando de que Deus olhasse para eles, e ao olhar para eles, eles poderiam se achar justos. Então, esse grito era um grito muito alto, né? E para que Deus pudesse trazer para eles um pouco de tranquilidade. É por isso que nós vemos essa frase aqui: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro. Né? Então, aqui eles estavam dizendo aqui assim, se eles estavam clamando por justificação, o que nós entendemos aqui? Essas palavras que diz: não pode ser que teu santo nome continue sendo injuriado. Ou seja, ao gritar alto, eles estavam exatamente dizendo que eles precisavam fazer com que a mão de Deus pudesse estar sendo movida a favor deles,
movida a favor desses irmãos, dessas irmãs, dessas pessoas, para que o nome do Senhor não fosse desonrado, pelo contrário, honrado. Porque olha só que coisa interessante, diz aqui que eles estavam gritando alto no sentido de trazer justiça ou de receberem justificação, né? E porque como o anticristo estava solto, como o anticristo estava agindo e está agindo na terra, está agindo nesse momento, a gente vê exatamente isso. O que a gente vê? A gente vê a ação do inimigo trazendo exatamente injustiça. E o povo que está aqui, que não foi arrebatado, começa a clamar por justificação, né? Eles clamam porque estão numa situação intermediária, debaixo do altar, e não glorificados como os irmãos que creram durante o tempo da graça. E é por isso que aqui existe uma grande informação importante, que todos aqueles que estarão aqui, que ficarão aqui, eles vão estar clamando exatamente por causa disso, porque eles não terão a oportunidade que hoje eu e você nós temos de estarmos desfrutando da graça por meio do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que essa situação intermediária, ou seja, estão debaixo do altar. Isso entende que todos os arrebatados, todos aqueles que foram chamados para a glória, que estão na glória, eles estão no altar. E aí entende-se que aqueles que estão clamando em alta voz estão debaixo do altar, né? E é exatamente o que nós precisamos entender e tentar de todas as formas passar para os nossos entes queridos a necessidade da salvação, né? E na época de hoje em que nós vivemos hoje, nós temos a disponibilidade do Espírito Santo de Deus. E ao ter essa disponibilidade, nós entendemos que o Espírito de Deus testifica com o nosso coração. E isso já é o suficiente para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Mas nessa época em que nós estamos falando aqui, em que a abertura do quinto selo traz para nós, eles estão clamando, olha só, eles estão clamando em alta voz aqui, exatamente por isso, para que o Espírito Santo, ou para que Deus pudesse trazer justificação a eles, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, vai escrevendo aí que a gente vai estar respondendo para vocês, né? Essa multidão durante a grande tribulação enfrentará grandes dificuldades, não somente porque serão executados durante a matança dirigida pelo anticristo, mas sob o ponto de vista espiritual. Eles não são selados com o Espírito Santo, porque nesse tempo o Espírito Santo não estará mais na terra. Foi o que eu acabei de dizer aqui, que o Espírito Santo na época do arrebatamento, aqueles que ficarem aqui não terão facilidade de conversão, haverá perseguição, grandes dificuldades. O anticristo, preste atenção nisso, o anticristo estará agindo de forma grandiosa contra aqueles que são a igreja ou aqueles que ficaram e que não subiram com o Senhor Jesus. Né? E você vai ver também que nós lemos aqui que cada um vai receber uma vestidura branca, ou seja, são aquelas vestiduras dos santos, são a justiça dos santos que é representada pelas suas vestiduras brancas, ou seja, vencemos o pecado, nós vencemos a situação, nós não temos mais domínio nada deste mundo sobre nós e nós estamos hoje com as vestiduras brancas no Santo dos Santos para glorificar o Senhor, né? Então, é isso que nós vamos estar entendendo. Eu gostaria de abrir com você em Daniel capítulo 7, versículo 25, que fala algo muito, mas muito interessante sobre exatamente sobre essa situação das pessoas que estão aqui, que ficaram e não foram assuntas ao céu no dia do arrebatamento. Então, olha só, nós vamos abrir aqui em Daniel capítulo 7,
e nós vamos ler o versículo 25, Daniel, capítulo 7, versículo 25, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e uma metade de tempo. Então, olha só, diz aqui, porque proferirá palavras contra o Altíssimo e serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que se dá mais ou menos 3 anos e meio. Tá bom? Nós vamos então agora para a abertura do 6º selo. Abertura do 6º selo. Tá bom? Está em Lucas 21, de 25 a 27, e Mateus 29 a 30. Mateus 24, 29 a 30. Então vamos primeiro para Lucas, versículo 21. Nós temos que ler, gente, porque senão a gente não vai conseguir compreender as Escrituras. Então vamos lá, versículo 25 a 27. Então, versículo 25 diz assim: haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exaltai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A palavra de Deus, ela traz exatamente coisas que nos ajudam a perseverar e a permanecermos fiéis para a volta do Senhor Jesus. Mateus 24, 29 e 30 diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha só que coisa maravilhosa. Então, o 6º selo, ele fala exatamente sobre essa situação da volta de Cristo, né? E fala do pânico que vai ocorrer aqui, nesta época, com relação à vinda do Senhor Jesus. Então, haverá pânico, haverá terror. Por quê? Olha só, coisas interessantes acontecem nos dias de hoje, coisas interessantes, né? E por ter várias coisas acontecendo, como nós lemos, as estrelas, o sol, as coisas se movendo, as coisas da natureza se movendo devido à volta de Jesus Cristo, devido à volta do Senhor, nós vamos ver que, mesmo assim, dentro da sociedade em que vivemos, algumas pessoas vão estar apavoradas e muitas vão estar vivendo de maneira indiferente, como se nada tivesse acontecendo. Então, olha só, a terra vai estar cambaleando e se movendo, porque o Deus justo visitará a sua transgressão. Ou seja, já está na hora de isso acontecer, já está passando da hora, e eu tenho certeza de que isso vai acontecer de alguma forma. Então, olha só, eu quero só passar alguma coisa aqui relacionada àquilo que nós acabamos de ler nesses versículos de Lucas 21, 25 a 27 e Mateus 24, 29 e 30. Olha só que coisa maravilhosa. O eclipse solar, a lua, que parece sangue, e as estrelas e meteoros que cairão no céu, reforçarão esse reconhecimento. Algumas pessoas estudiosas dizem que quando isso acontecer, haverá um desequilíbrio na Terra, né? E é nessa hora que as pessoas vão reconhecer Jesus, mas ao reconhecer Jesus será tarde demais, né? Porque elas vão ter o reconhecimento intelectual, mas não terão um arrependimento de fato em seu coração. Então, olha só, podemos dizer que a terra hoje já está gemendo e já está uivando
para que isso aconteça. A natureza já está gemendo para a volta de Cristo. E nós precisamos entender isso. Esses fatos que nós estamos contando, esses fatos que nós estamos falando, nós já estamos falando sem a presença do Espírito Santo. Então, sem a presença do Espírito Santo, não haverá arrependimento. Por quê? Porque o Espírito Santo não estará preso nesse espaço e tempo. Ele já foi removido. Mas olha só, eu creio nisso, eu tenho certeza de que isso pode acontecer, é que algumas coisas interessantes da palavra de Deus confirmam que algumas pessoas que ficaram, elas encontrarão a salvação. Não vou dizer para você de que maneira, ou como, ou qual é o jeito, a gente não sabe, a gente não tem essa informação, mas eu quero passar para você exatamente isso. Em Hebreus capítulo 3, 7 e 8, nós lemos isso e eu quero que você possa estar acompanhando. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Nós vemos que cada versículo que nós lemos da palavra de Deus, ele sempre um versículo completa o outro. Hebreus 3, certo? Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Né? Então, olha só, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na grande provação no dia da tentação do deserto. E é exatamente isso que nós temos que entender, porque tem muitas pessoas que hoje estão rejeitando a Cristo e amanhã elas não terão mais oportunidade de se converter. Então, olha só, na abertura do sexto selo, né, nós acabamos de ler aqui Hebreus 3, 7 e 8, e haverá mudanças na terra, e isso foi previsto por Zacarias. Nós precisamos ler, independente de qualquer coisa, para que você possa estar dentro do nosso, entendendo, estar dentro do nosso estudo, porque olha só, nós vamos ler aqui do versículo 4 ao versículo 10. Então, olha só. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos com ele. Acontecerá que naquele dia, que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia, nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Pois a terra se tornará como planície de Geba a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina e desde a torre de Hananel até aos lagares do rei. Então, essa passagem fala muito sobre isso, sobre o juízo que virá sobre Jerusalém. E eu quero que você, se você tem uma Bíblia escrita, eu quero que você risque esse versículo, fugireis, versículo 5, fugireis pelos vales dos montes, tá bom? E você vai entender em breve tempo que isso vai significar para a minha vida e para a sua vida. Então, haverá mudanças significativas
na terra, lugares serão movidos. Então a gente vê isso e vê toda essa transformação que ocorrerá na terra. A terra vai perder a sua estabilidade e o céu vai estar parecendo como algo enlouquecido. Anote isso também. Satanás não será capaz de controlar o mundo como ele afirma controlar. Então veja bem, a volta de Cristo, essas mudanças e tudo isso que vai acontecer na terra, nem Satanás terá controle, tá bom? Então isso é muito interessante, né? E tudo isso vai precisar acontecer para que venha a redenção, tá bom? 2 Pedro, está aqui na tela também, capítulo 3, versículo 10, 2 Pedro 3,10 diz o seguinte: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Então veja bem, nós lemos versículos do Antigo Testamento, nós lemos versículos do Novo Testamento que afirmam que a volta de Jesus será predita de vários acontecimentos relacionados à natureza. E isso será necessário acontecer porque está chegando o tempo da redenção. Mas aqui eu quero que você entenda isso. A terra não terá um fim, não será destruída a terra. E aqui eu vou até brincar com você, você que gosta de Star Wars, né? A terra não será destruída como foi destruída, né? Aquela lua da morte, vamos dizer assim, quando ocorre aquela explosão, né? Que os Jedi conseguem lançar aquela bomba dentro dessa lua da morte, essa coisa de morte né, que tem no filme. Ali é uma ficção, aqui é uma realidade. Não haverá destruição da terra, tá bom? Não haverá, mas haverá purificação de todo o pecado. A terra será uma nova terra, será algo totalmente purificado, né? E olha só, haverá pessoas vivendo nesse globo. Segundo alguns estudiosos, diz que haverá pessoas que estarão vivendo depois de tudo isso nesse globo, né? E é por isso que em Mateus 24, 29 e 30, nós já lemos. Eu quero reforçar para você. Eu sei que parece ser cansativo, até, nossa, vai ler de novo? Nós vamos ler de novo. Por quê? Porque é de suma importância você entender. Olha só, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, é nada mais, nada menos do que a redenção chegando, né? A terra será redimida e graças a Deus por isso. Nós vamos para o capítulo 7, nós vamos dar sequência aqui ao capítulo 7, que é algo muito, mas muito interessante também. E eu tenho certeza que isso será maravilhoso para o nosso entendimento da palavra de Deus. Entendimento da palavra de Deus. Tá bom? Eu acho que está aqui, acho que dá para você ver direitinho. Ok. Apocalipse capítulo 7, né? Os santos da grande tribulação. Queridos, eu quero que nós possamos pensar direitinho sobre exatamente o que é 144 mil selados. O que é isso? Quem são estes 144 mil selados? Mas antes de nós começarmos a descobrir quem são esses 144 mil selados, nós vamos então ler aqui o versículo de Apocalipse 7, de 1 a 3. Olha só, gente, como isso é importante. É importante sempre estar lendo a palavra do Senhor com relação ao estudo de Apocalipse. Então vamos lá. Apocalipse 7, de 1 a 3. Depois disso, vi 4 anjos em pé
nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Viu outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Se nós olharmos aqui o versículo 3, você vai ver que existe algumas coisas muito interessantes. Existe uma referência de Ezequiel capítulo 9, versículo 4, que tem essa mesma conotação. Então, aqui está dizendo exatamente isso. Mesmo que no ardor da sua ira, Deus se lembra da sua misericórdia. O arco-íris jamais será esquecido. E isto é uma verdade. O arco-íris nada mais é do que a aliança que Deus fez com os homens, né? E os julgamentos serão mais severos, mas Deus preparará uma proteção para os salvos que terão de ficar sobre a terra, né? Todas as forças da natureza param por um breve momento, enquanto certas preparações são efetuadas. Os servos de Deus deverão receber um selo de proteção para enfrentarem a segunda metade da grande tribulação, e será esse selo que os salvará das pragas vindouras. Então vamos entender aqui, 144 mil selados são as pessoas que estarão sendo guardadas por Deus de todas as pragas. Quem são esses selados? São judeus que serão salvos durante a primeira metade da grande tribulação, certo? Se tivessem eles sido salvos antes, eles teriam sido arrebatados. Então a Bíblia diz que ocorrerão aqui algumas conversões, e essas conversões são aquelas pessoas que aceitaram a Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador durante o tempo em que o Evangelho é pregado no céu. Se você adiantar um pouquinho o livro de Apocalipse, aí no capítulo 14, versículos 6 e 7, diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória devida, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, esses 144 mil são aqueles que estarão sendo salvos durante esse tempo de pregação. E aqui está dizendo, por que não foram sacrificados como os outros santos? Então aqui eu quero que você preste atenção nessa definição para que a gente não se perca no raciocínio. A razão de escaparem é que serão judeus que estarão habitando na Palestina, que durante algum tempo estará isenta das perseguições movidas pelo anticristo por causa da aliança. Essa aliança é de Daniel 9:27, que diz: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Lembra aquela semana das 7 semanas mais 7 anos? Lembra disso que está lá em Daniel? Então, por uma semana, que são 7 anos, metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que destruição, que esta determinada, se derrame sobre ele. Então, essas pessoas, esses 144 mil, são aqueles judeus que estão habitando na Palestina, que ainda estava isenta da perseguição, tá bom? Então, isso foi uma aliança que Deus fez, e essa aliança foi, com certeza, proclamada, e Deus não mente, Ele não falha, e Ele protege aqueles as quais estão sobre essa
aliança, tá bom? Então olha só que coisa interessante. Eu quero que você lembre de uma coisa. Por que Jesus veio ao mundo? Você vai dizer para mim, foi para salvar as pessoas, salvar o mundo do pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para os judeus. Jesus veio para aqueles que Deus amava e ama, né? E aí a Bíblia diz que os judeus rejeitaram Jesus. Veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então eu quero que você pegue esse entendimento, exatamente isso. Então, por que não foram sacrificados com os outros santos? Porque Deus ama o povo judeu, porque é o povo a qual é a menina dos olhos de Deus, ou seja, é a Israel do Senhor. Então, o que ele faz? Ele coloca uma proteção nessas pessoas, nesses 144 mil, para preservarem, vamos dizer assim, a nação judaica. Então, olha só, Deus sempre contou com o seu povo, primeiro para os judeus, depois para a igreja, e aí sim, depois vem o arrebatamento, esses indivíduos são salvos, e após o arrebatamento, Satanás tentará destruir todos aqueles que estarão aqui. Em pouco tempo, durante esse período, em pouco tempo, vai ser completado toda a obra de redenção de Cristo na face da terra. Mas olha só esta afirmação, vou ler aqui para você. Dessa forma, Deus não teria representante sobre a terra se tudo ocorresse da forma como eu disse aqui. Em pouco tempo a redenção ia acontecer, tudo ia passar rapidamente. E se isso acontecesse dessa forma, os judeus eles não estariam voltando para o seu lugar, que era o povo escolhido de Deus. Pois durante a segunda metade da grande tribulação, ninguém se arrependerá. Então, esses 144 mil são 12 mil de cada nação judaica, né? Serão o povo que estará na terra, e durante esse povo estarão aqui para dar as boas-vindas a Jesus Cristo quando ele regressar. Então, vamos então aqui passar para você as 12 tribos que correspondem, as 12 mil, né, nações, vamos dizer assim, que correspondem a 144 mil. Então vamos lá, eu vou colocar para você aqui sobre exatamente isso. Os nomes judaicos. Então, Judá, confissão e louvor. Rubem, vendo o filho. Gade, uma companhia. Aser, bendito. Aí vem aqui, vamos continuar. Naftali, lutador. Manassés, esquecimento. Simeão, ouvindo e obedecendo. Levi, união e apego. Aí nós vamos aqui continuar nas últimas 4 nações, né? Os 4 nomes judaicos. Issacar, que é recompensa. Zebulão, lar ou moradia. José, que é adição. Benjamim, filho da mão direita, filho da idade avançada. Então, dentro desses nomes que a gente acabou de ver aqui, nós tiramos essa frase, que eu acho que é uma das frases fantásticas que nós temos aí na palavra de Deus, e nós temos, eu quero colocar aqui para que você possa ver, vou dar uma aumentada aqui para que você tenha condições de enxergar também, tá bom? Então, assim, a frase, resumindo todas essas 12 tribos, em ordem ficaria assim: confessadores ou adoradores de Deus, olhando o Filho, uma companhia de benditos, lutando contra o esquecimento, ouvindo e obedecendo a palavra, apegados à recompensa de um abrigo ou lar, uma adição, filhos da mão direita de Deus, gerado no fim dos dias, tá bom? Então, é exatamente essa frase que a gente tem que estar estudando
e está prestando atenção, porque eu sei que é uma frase de muita importância, tá bom? E aí tem os outros significados que nós vamos ver aqui também, que houve a omissão, desculpa, de Dan e Efraim. No lugar são postos os nomes de Levi e José. Então foi tirado Dan e Efraim. E os nomes substitutos não servem para descrever esses 144 mil. Então olha só, o que é Dan? Dan significa juízo, né? Os 144 não são e nem se tornarão juízes, eles são apenas povos guardados por Deus, nações guardadas, nação judaica guardada para que Deus pudesse abençoar a vida de cada um deles, para que houvesse alguém aqui na terra que estaria glorificando a Deus na volta de Jesus. Efraim, aumento, são castos. Dan, omitida, foi a primeira tribo a se prostituir. Então, olha só, Deus ele sempre faz todas as coisas certas e corretas. Então, por que ficou fora? Porque foi a primeira tribo que se prostituiu. Lá em Juízes 18, de 14 a 20, a gente vê isso. Na realidade, Efraim estava incluso na tribo de José, mas todas elas aparecem no milênio. Ezequiel 48, de 2 a 6, fala sobre isso, sobre essa aparição. Então, os 144 mil que a gente vê dentro desse estudo, eles vão estar aparecendo no capítulo 14, de 1 a 5, e nós vamos estudar mais para frente sobre isso, né? Já que eles permanecem neste mundo, são mencionados novamente na história no ponto de vista da terra. O selo deve ser o nome de Deus estampado em suas frontes. Lembram o que aconteceu lá no passado? Que quando eles saíram do Egito, eles chegaram ali e foi dada a ordem para que a palavra de Deus fosse escrita na sua fronte e no dorso da sua mão direita, para que eles pudessem entender cada vez mais sobre a presença de Deus, né? E então ocorre esse pacto desses 144 mil. Castos significa fidelidade espiritual. Casto é um vocábulo que pode se aplicar tanto aos homens como às mulheres, e Paulo usa essa palavra com o mesmo sentido. 2 Coríntios 11, 2 diz o seguinte: visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Né? E aí a gente vê sobre todas o que nós falamos das primícias, né? Esses 144 mil serão as primícias de Israel, formarão o núcleo terreno que receberão o rei quando ele vier. Ok? Nós vamos então aqui, ainda no capítulo 7, né? Vamos continuar no capítulo 7 aqui, falando um pouquinho. Agora nós vamos mais um pouco de leitura, mais é leitura do que explanação. E, né, os santos vindo da grande tribulação. A teologia que está por trás da grande tribulação é um conflito secular entre Deus e Satanás. É um dos temas centrais do ministério de Jesus, foi seu conflito com Satanás, com os poderes demoníacos. Aí o que acontece com sua encarnação e sua missão terrena? Nosso Senhor infligiu uma derrota definitiva ao diabo. A gente viu isso, está na Bíblia em Mateus 12, 28 e 29. Para que isso aconteceu? Para que os homens vivessem libertos. Libertos do quê? De toda a obra maligna. Então Jesus já havia vencido, mas agora, lembra que eu disse em algumas aulas passadas, Jesus veio e ele destruiu o pecado. E Jesus voltará para tomar posse daquilo que é dele. Então isso é importante a gente entender. A grande tribulação, gente, será um tempo de muita intensificação de hostilidade satânica que a igreja jamais experimentou na face da terra. Então,
Por quê? Porque Satanás é o último, é o quê? Ele é o último a ser derrotado, né? E essa intensificação dessa batalha vai fazer com que Satanás ele perceba isso de certa forma, que ele comece a fazer com que ele crie muito mais estratégias para tentar desviar o foco do povo de Deus ao seu Senhor. Então, gente, não vou dizer para você que isso já está acontecendo hoje, mas eu posso afirmar, eu quero afirmar que algumas coisas já estão acontecendo. Então aqui eu quero abrir um parêntese muito interessante. Gente, veja se isso é ou não uma verdade. Se Satanás sabe que ele está com os seus dias contados e que ele está intensificando isso, a gente já vê que isso pode ser sim algo que venha a prejudicar, não a prejudicar, mas venha a, como eu posso dizer, fazer com que a gente veja a situação do mundo em que nós estamos vivendo e através dessa situação a gente perceba que por que os jovens estão tão sem foco em diversas áreas? Por que os adolescentes estão sendo atacados? Por que as famílias estão sendo destruídas? E olha só que coisa interessante, Satanás, em seu último esforço, tentará desviar a atenção do povo de Deus do seu Senhor. Queridos, é exatamente o que está acontecendo hoje. Satanás está desviando o foco de Deus em diversas formas, em diversos modelos, em diversas situações. Então, gente, eu acredito que isso já esteja acontecendo. Não nessa intensificação, como diz aqui na grande tribulação, mas é neste momento em que a gente vê que a situação de hostilidade entre jovens cresceram muito, entre adolescentes, entre pais e filhos, famílias sendo destruídas, isso já cresceu muito. Da pandemia para cá, isso vem crescendo consideravelmente. Então, gente, é exatamente o que a gente precisa estar atento, né? Nessa luta, não é de grande importância se alguém está vivo ou morto. O que importa é se a pessoa adorou a Cristo ou ao anticristo. Então, é nessa hora que a estratégia de Satanás começa a fazer sentido. E qual é a estratégia? Retirar o foco daqueles que fazem parte do povo de Deus. Gente, isso está acontecendo. As igrejas hoje têm que fazer malabarismos para manter pessoas na igreja. Porque se é uma igreja que está ali e, como eu posso dizer, está firme com Deus na palavra, é uma igreja que pode estar fadada à decadência, porque as pessoas hoje estão muito mais preocupadas em seu estado emocional do que em seu estado espiritual. Então, é exatamente o que Satanás está querendo fazer. Apesar de Satanás atribular os santos, Deus os trará com segurança e vitória para o seu reino. Muitas vezes parece que a gente está perdendo a luta, mas na verdade nós somos vitoriosos. Seremos vitoriosos. Todos nós que permanecermos firmes, nós vamos receber ali o privilégio de viver com Cristo. Se tivermos passado pela morte, seremos ressurretos, ou seja, nós passaremos pela primeira ressurreição, os que estão vivos serão arrebatados, né?
As pessoas que estarão aqui na terra nesse momento de grande tribulação, elas vão morrer por causa de fome, por causa de sede, de privações, vão morrer de angústias mentais, né? Porque os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Gente, será que isso já não está acontecendo hoje, não? A gente vê pai fazendo atrocidades com filhos. Então, eu acho que isso já está acontecendo. Não num poder de intensidade muito alto, mas a gente está começando a ver isso acontecer com muito mais frequências. A traição vai ocorrer com muito mais frequência. E aí a gente entende aquilo que está escrito na palavra de Deus: aquele que procurar salvar sua própria vida, perdê-la-á. Ok? Então, gente, aqueles que estarão com a palavra de Deus gravada nas testas e na palma das mãos, eles receberão a vitória. Eles terão ali o privilégio de entrar no céu, o privilégio de estar ali com o Senhor e ali estar recebendo a palavra de Deus de vitória, que é a palavra que diz: vinde benditos do meu Pai. Então essa é uma grande oportunidade. É nessa época em que Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Tá bom? Eu quero aqui então passar para você, nós vamos entrar no capítulo 8, e ao entrar no capítulo 8 a gente já começa aí um finalzinho, caminhando já para o capítulo 8, numa coisa bem interessante. E nós não vamos ler todo o capítulo 8, desculpa, porque o capítulo 8 ele é um capítulo um pouco mais extenso e tem algumas coisas que nós precisamos ter um pouco mais de atenção, mas nós vamos mais um pouquinho avançar, mais um pouquinho aqui, bem rapidinho. Então vamos lá. O 7º é o último selo, ele é o último selo a ser aberto, e Deus vai derramar a sua ira sobre a terra, mas ele vai derramar com plenitude. Ele vai vir com todo o seu poder e com toda a sua força. Haverá silêncio no céu. Então, haverá silêncio no céu. E é isso que nós precisamos começar a entender e a desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Silêncio no céu. Então, até agora houve grandes acontecimentos, como a gente viu aqui: o sol se escurecerá, a lua não terá mais o seu brilho, né? Terremotos, coisas acontecendo na terra. Então, vai haver um tempo na abertura do 7º selo em que haverá silêncio. Todos os acontecimentos que estavam acontecendo vão se tornar cada vez menores até chegar ao pleno silêncio. Olha só, houve animação, entusiasmo, regozijo, né? Dentro de toda a parte que nós acabamos de ler. Haverá a primeira ressurreição, o cântico da ressurreição. Nós vamos ver várias coisas acontecendo dentro da família e fora da família. Nós vamos ver ali, né, os 144 se reunindo no Monte de Sião e o coro celestial enchendo os espaços celestes com esse coro de vitória, esse coral de grande vitória que estará acontecendo. Mas, né, depois de tudo isso que aconteceu, a ressurreição do mártir, as pessoas ali reunidas, a grande multidão dos remidos reunidos ali no céu, haverá súbito silêncio sobre a terra. É aí que vai ser aberto o 7º selo. E o 7º selo é o rolo está aberto. Não haverá mais demora. Terminou a dispensação da graça e chegando o período da grande angústia de Jacó. Com a abertura do 7º selo, serão enviadas à terra as 7 últimas pragas,
mas primeiramente haverá uma preparação na forma de um culto de adoração. Então é aqui que nós vemos aqui, olha só, vou passar aqui o mouse, né? Aqui está dizendo, apareceram o quê? Sete anjos com suas trombetas e também com as suas taças. Nós vamos parar por aqui, porque daqui para frente já entra alguns simbolismos que nós precisamos estar meio que tendo um pouco mais de atenção. Mas olha só, então vi 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas e também cada um recebeu 7 taças. Vamos então aqui, só para encerrar esse tempo, vamos aqui então dentro do capítulo 8, né, o 7º selo. Os 7 anjos com as suas 7 trombetas. E nós vamos estudar cada trombeta e nós vamos entender o que elas estão dizendo para nós. Então vamos lá. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as suas orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Irmãos, agora aqui é partindo realmente para os últimos acontecimentos que estarão vindo na face da terra. Então, que você possa estar atento a tudo isso que está acontecendo hoje. Hoje nada mais é do que uma preparação do que já está para acontecer conosco. Então, precisamos estar firmes com Deus, precisamos estar simplesmente fortalecidos e firmados em Deus, esperando com certeza a volta do Senhor Jesus. Queridos, isso é fácil? Não. É difícil? Não, mas precisa haver perseverança. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas sabemos que isso já está acontecendo e algumas coisas vêm acontecendo. E você viu aqui o que nós estamos falando. Antes de entrarmos no capítulo 8, que é a abertura do 7º selo, você vai ver que algumas coisas aconteceram. E algumas coisas que aconteceram, que a Bíblia relata, já estão acontecendo hoje, nos nossos dias. Então que a gente fique atento, que você fique atento à palavra de Deus para que nós possamos estar preparados para encontrar com o Senhor. Vamos vigiar, vamos orar e perseverar até o fim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Na próxima semana nós continuaremos, na próxima semana nós estaremos dando continuidade aqui. Nós vamos falar sobre os 7 anjos que têm em suas mãos 7 trombetas. E através dessas trombetas nós vamos entender mais sobre a volta de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar encerrando neste momento. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, Te bendizer por tudo. E, ó Deus, neste momento nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos. Nos ajuda, Senhor, a estarmos preparados para ouvir a Tua palavra. Preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a vida de todos aqueles que estão me assistindo. Senhor, neste momento nós pedimos que o Senhor traga vigilância aos nossos corações, perseverança, Senhor, para estarmos firmes até o momento final. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça prevalecer sobre tudo e sobre todas as coisas. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado, Deus, porque podemos estudar a Tua palavra em todo o tempo.
Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos faça prevalecer e que nós possamos chegar no final da nossa jornada como vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo, nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida, um excelente domingo, uma excelente presença do Senhor em sua vida, em sua família, e que dia a dia eu e você nós possamos estar felizes com Deus, buscando ainda mais a presença do Senhor. Fique na paz do Senhor, fique com Deus e que Deus possa estar cada vez mais se revelando a você, se revelando a mim, se revelando como sendo o Deus que pode tudo e todas as coisas. Fique na paz do Senhor, um excelente domingo e até breve, em nome do Senhor Jesus. Tchau, gente. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.